Oi, oi, oi! Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live da série Café com Mentoria. E hoje, série especial, porque vamos receber uma convidada especial por aqui. O tema de hoje é planejamento financeiro. Pois é um ponto onde muitas empreendedoras, onde muitos empreendedores se embananam, onde dá aquele nozinho na cabeça e a gente muitas vezes acaba procrastinando, deixando para depois, acaba não olhando para os nossos números e aí a bagunça tá feita, né? E é claro que para falar sobre esse assunto eu não vou estar sozinha. Hoje minha convidada é a Ana Batistão, que já está aqui conosco. E ela vai falar um pouquinho para nós sobre essa coisa toda de planejamento financeiro. Por que será que a gente tem tanto medo de encarar os números? Por que será que a gente procrastina e não faz? E por que a gente deveria fazer? Eu confesso que dentro da empresa eu consigo levar um planejamento mais assertivo, mais elaborado. Mas muitas vezes no CPF não consigo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com a Ana. Já vou dividir a tela aqui com ela, para que a gente possa alinhar melhor esses pontos e que também seja de uma maneira simples, prática, para você aplicar aí no seu negócio hoje, para você aplicar na sua vida. Porque muitas vezes quando a gente fala em planejamento financeiro, todo mundo sai correndo, porque fala, lá vem essa história de planilhas. Vamos descobrir um pouquinho mais e ver se esses números todos têm que estar na planilha, se não tem. E para isso, vou convidar aqui agora a Ana para dividir a tela comigo. Bom dia, Angélica, bom dia, Jana, bom dia, Kelly. Minhas mentoradas já estão chegando por aqui. E para você que está assistindo essa gravação, aproveite para deixar seu comentário e sua dúvida aqui também. Para você que está ao vivo, pode mandar suas perguntas aqui no chat que nós vamos respondendo no decorrer da live. E agora chegou a hora de ir trazer esse assunto com uma expert e fazer as coisas do jeito certo. Bom dia, Ana! Bom Seja dia! bem-vinda! Bom Prazer te dia a receber todos! aqui. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Agora vamos descobrir, Ana, que história é essa de planejamento financeiro. Mas antes, se apresente para minhas mentoradas que já estão aqui, para quem vai chegar e assistir essa nossa live depois. Sou Ana Batistão, eu sou planejadora financeira. Hoje eu mentoro basicamente todas as pessoas que têm alguma dívida, mentora de endividados. Mas também trabalho com pessoas que ficam ali, que acontece muito, Rafa, no 0 a 0, não vê para onde o seu dinheiro está indo. Então, eu trabalho com planejamento financeiro como um todo, mas hoje o meu foco e especialidade é em endividados. É interessante, né, Ana? Eu acredito que o Brasil está entre um dos países que mais tem pessoas endividadas. Eu não sei se é pela dificuldade ou facilidade de acesso a um cartão, a não pôr de fato o dinheiro, escrever, fazer esse planejamento. E eu falo isso porque na época que a gente tinha sorveteria em Cascavel, a gente começou a empreender do zero, sem só vai, sabe? No flow. Vamos ver o que acontece. E nos primeiros meses, quando a gente estava com aquele faturamento super alto, novidade, aquela coisa de ver, né? Meu Deus, que legal, olha só quanto dinheiro a gente está conseguindo fazer. A gente, num primeiro momento, pecava muito de falar, nossa, tá entrando muito dinheiro, ai, que maravilha, e vou gastar. E eu falo que a gente não se prepara, né, para várias possibilidades que podem acontecer, principalmente dentro de uma empresa. Um pedido de demissão, um 13º, enfim, N motivos. E no primeiro mês, assim, eu lembro que a gente
viveu como se não houvesse amanhã, sabe? Nossa, entrou dinheiro, que bacana, o que a gente investiu, a gente está tendo de retorno, e sem ter essa visão clara de números. Tá, está entrando dinheiro, mas quanto eu gasto efetivamente na minha empresa que esse dinheiro precisa cobrir? Porque depois, com o tempo, a gente foi aprendendo, a gente foi se organizando. O Greg, principalmente meu esposo, foi ficando especialista nessa parte da administração, mas eu percebo com as minhas mentoradas, Ana, um dos principais pontos é achar que o dinheiro que entra vem que o meu faturamento é meu lucro. E não é, né? E não é. Faturamento, na verdade, é o que você vende e o lucro, depois de todos os gastos, os custos da tua empresa, é o que sobra no final do caixa. E o que acontece muito, né, Rafa, é que quando você começa, como você falou, né, quando você começa a ter um faturamento, você acha que, nossa, aquele dinheiro é da pessoa física, e não é. Porque a pessoa física, o dono da empresa, tem que entender que ele é um funcionário da empresa, né? É preciso, mesmo as pessoas que estão começando agora, né? As eu-presas, geralmente quando a empreendedora começa, é tudo muito sozinha, né? Ela que faz o marketing, ela que faz a venda, ela que faz o produto, ela que cuida do financeiro. Então, é preciso definir também um prolabore. Mas também para isso, o planejamento financeiro da empresa também tem que estar associado ao planejamento financeiro pessoal. Porque se eu não sei qual é o meu custo de vida no pessoal, como que eu vou lançar isso para minha empresa, né? E Exatamente. porque isso acontece, essa falta de planejamento financeiro, muitas vezes, tanto no pessoal quanto empresarial, às vezes a gente vai pegando ali, porque não tem isso definido, acha que tudo que entra é da pessoa física, e muitas vezes a gente sangra a empresa. A gente vê muitas empresas indo à falência justamente pela má gestão financeira, né? Exatamente. Eu achei interessante, Ana, a sua abordagem essa semana com um olhar para o início do mês. Opa, pessoal, ó, o mês está começando. Você já fez o seu planejamento financeiro, né? O seu planejamento do mês. E eu achei muito interessante essa abordagem, porque muitas vezes a gente procrastina pelo fato de não conseguir ter visão de longo prazo, de ter que se pegar em um monte de planilha, e como que eu vou dividir isso daqui, eu não sei por onde começar. E foi então que surgiu o tema da nossa live. A Ana já estava convidada há algum tempo para estar aqui conosco, mas a gente ainda não estava bem delineada no tema. E a hora que a Ana falou isso, eu falei, gente, é esse o tema que eu quero, é isso que eu quero trazer aqui para as minhas empreendedoras. Essa abordagem do planejamento mensal. Então, eu começo por um planejamento mensal. Como que é isso, Ana? Por que eu tenho que fazer, na verdade, um planejamento mensal? E isso é para o CPF, é para o CNPJ, é para os dois? Para onde que eu vou? Por onde eu começo? Eu diria que é essencial, né, para todo, porque antes da gente ter uma empresa, a gente é um CPF também. Então, quando a gente vai para a empresa, muitas vezes a gente leva o que a gente aprendeu sobre finanças e replica na empresa, e nem sempre é assim. Então, eu diria que é essencial fazer tanto planejamento financeiro pessoal, como também da empresa. Onde você vai sentar ali dentro do planejamento financeiro pessoal, você vai trabalhar ali com os recebíveis, no caso, o prolabore, né, da empreendedora, né, que eu acredito aqui que a gente precise, né, definir um prolabore para que o seu salário, o salário que você vai receber da tua empresa. Então, você já senta, você projeta os números para o próximo mês, né? Eu sempre faço isso no final do mês. Já projeto como que vai ser o meu mês, tanto na empresa como na pessoa física. Quais são os meus gastos, quais são as entradas e saídas, né? A gente primeiro faz uma projeção e ao longo do mês você vai analisando ali, né, todos esses dados. Ah, eu coloco um limite de gastos ali, por exemplo, para pessoa física, para cada categoria.
alimentação, né? As despesas variáveis, transporte, lazer, porque daí você tem um controle melhor. E ao longo do mês você vai fazendo esse controle e vai analisando. Aí chega no final do mês, você vai sentar e analisar aqueles números, né? Nossa, eu projetei tanto que eu ia gastar tanto. Foi gasto esse valor? Foi gasto um valor a mais? O que eu posso melhorar nesse planejamento? Onde eu vi que às vezes está indo um dinheiro que não era necessário, né? Naquela categoria, enfim. Como eu posso melhorar, né? Esse gasto para que efetivamente eu tenha um maior lucro, eu tenha mais dinheiro na conta, seja para investimento na pessoa física, seja para melhorar o caixa da empresa, para fazer uma reserva também financeira, né, para a Uhum. empresa, pessoa física, e também uma reserva de investimentos, né, para essa empresa. E também pessoa física, né, a gente precisa ter esses investimentos, essas reservas distintas, o que é da empresa, e o que é pessoa física, pessoa física. Nem sempre no início, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas é muito complicado, né? Eu não gosto de planilha. Mas às vezes não é nem o gostar, Rafa. Às vezes é que a pessoa traz tantas crenças relacionadas ao dinheiro que aquilo gera um pânico para olhar para os números de fato. Porque é melhor, Exatamente. às vezes é muito mais fácil não olhar para aquilo do que realmente sentar e encarar a situação, né? Porque eu Eu falo, falo que é melhor, a gente tem aquele sentimento que às vezes é melhor eu não saber que tá indo, né? Quantas vezes a gente escuta a pessoa, não, mas tá indo, tá dando certo. Deixa assim que tá tudo certo. Mas acaba não olhando para os números. E é tão interessante isso, Ana, que eu lembro que logo ali no início da pandemia, que a gente se viu mais em casa, eu lembro que eu fiz um curso na época da Natália Arcuri, e ela passou aquelas planilhas todas para gente, e eu sentei um dia para dividir, isso no pessoal, né? Para dividir o que era cada coisa. E a gente fechado em casa, né? Já já estávamos aqui em Rondônia, tudo. E eu comecei a peguei a fatura do cartão, né? Porque aí tá outro buraco que eu vejo que muita gente entra, que cartão você só vai passando, né? Tá, mas quando você senta e olha o que tá na tua fatura? Porque você só vai passando, depois você paga a fatura, paguei, eu consegui pagar. Uhul, deu tudo certo. E é isso. E aí eu peguei a fatura do cartão e comecei a fazer essas divisões assim do que a gente estava gastando e tudo mais. Aí eu comecei, China, China, China. Falei, gente do céu, o que está acontecendo? A gente está em casa, pandemia, bem louco, só comprando. Tipo, comprando, né? Ah, descobrimos na época lá, né, a Shopee e a AliExpress, essas coisas. Chamei meu marido e falei, Greg, olha o tanto que a gente está gastando aqui, ó, de coisinha que é baratinho. Ah, baratinho, comprei. Baratinho, comprei. Baratinho, comprei, né? E eu lembro que quando a gente colocou isso na planilha, a gente começou a perceber quantos gastos que eram supérfluos. Que, sim, tipo, a gente precisa economizar mais como? Ah, já que a gente começou a olhar, a gente pode economizar aqui, nessas compras, né, da China, aleatórias. A gente pode economizar aqui, porque a gente não precisa gastar tanto em delivery, a gente pode tentar fazer mais coisas em casa. E foi muito interessante olhar para esses números. Mas, de fato, a gente acaba trazendo muitas crenças quando a gente vai falar de dinheiro. Aliás, quem fala sobre dinheiro? Hoje em dia a gente já fala um pouco mais. Mas eu lembro que na minha família não se falava de dinheiro. Dinheiro era coisa de adulto, cada um cuidava do seu. Eu lembro que a minha tia cuidava muito bem, ela anotava até os chicletes que ela comprava numa agenda, ela tinha controle, sabe? Mas eu nunca aprendi a fazer esse controle. Aí passei pela faculdade, eu falo assim, isso é uma das falhas, eu me formei em odontologia, em nenhum momento foi falado sobre administração pra gente. Ah, tu vai começar a trabalhar, vai começar a receber, e é isso, se sim. vire, né? Abrir o teu, não foi meu caso, mas que depois eu larguei a odonto e fui abrir uma empresa, não abri um consultório, mas a mesma coisa. E a gente não aprende a gerenciar, a gente aprende a fazer dinheiro, mas a gente não aprende
a gerenciar o dinheiro e falar sobre o dinheiro. E eu percebo que quando a gente olha para o dinheiro, para essa planilha, que quem não gosta de planilha, que quer usar uma agenda também, um caderninho, acho que também não tem problema, né, Ana? Não. O Hoje a gente tem negócio é, muitas ferramentas. o negócio é ter, né, em algum lugar, uma visão sobre isso. E a gente começa a observar, de fato, para onde a gente está destinando aquilo que a gente, às vezes, demora tanto para ganhar, para fazer. Então, Ana, conta pra gente, quando a gente senta e resolve, né? Porque é uma decisão, decidir, sentar, olhar e planejar. Esses dias até estava falando para uma mentorada minha, a gente fica tão preocupado em vender, em ficar no processo de venda, que daí a gente julga que não tem tempo para fazer um planejamento. Só que se a gente não tiver tempo para fazer um planejamento, ficar só vendendo, vai chegar um momento que a gente não sabe nem para onde está indo, né? Então, antes até de eu fazer essa pergunta para a Ana responder, eu vou pedir para você que está aqui na live com a gente, que está gostando, que está sentindo que esse assunto é interessante e que vai fazer diferença na vida de outras pessoas, clica aqui no aviãozinho de papel, envia essa live para pelo menos 3 pessoas aí da sua lista, que eu tenho certeza que esse assunto vai agregar. Porque olha só, a Kátia está dizendo aqui nos comentários, Ana, eu também nunca fui ensinada a falar e a gerir o dinheiro. Gratidão, meninas maravilhosas. Eu acho que essa é a realidade da maioria das pessoas. Eu não sei, mas que nem eu fiz faculdade de odonto, meu esposo fez biologia, minha cunhada fez farmácia, em nenhum momento isso foi abordado. A gente aprende a ter uma profissão, a trabalhar, a fazer dinheiro, mas não aprende a gerir. E quando a gente fala em planejamento mensal, vou começar a organizar as minhas coisas. Ana, é primordial eu sentar e abrir essa fatura do cartão. Eu vejo que essa é uma dúvida muito constante, tanto na hora de lançar as compras que eu faço no cartão, como também quando eu olho para a minha empresa em como eu vou lançar as vendas que eu fiz no cartão. Como que eu trabalho isso dentro do meu planejamento? Vamos falar sobre cartão agora. Eu diria que é essencial você, no mínimo, né, as pessoas terem duas contas. Uma para a empresa e uma para a pessoa física, para não misturar essas compras, né? Porque senão fica muito bagunçado e dificulta também fazer essa gestão, esse planejamento financeiro. Muitas vezes, quando a gente vai abrir, começa ali, às vezes não tem o CNPJ, ou começa ali. Hoje em dia, a gente tem ótimos bancos, né? Que você pode abrir uma conta no CNPJ. Mas se é, por exemplo, uma empreendedora que está começando, não tem um CNPJ, usa duas contas distintas, de pessoa física mesmo. Uma só para os gastos da empresa e outra só para os gastos pessoais. Isso já vai, assim, facilitar muito a gestão financeira, porque a gente tem que ter em mente, Rafa, e pessoal que está nos acompanhando, que são coisas distintas. Então, o planejamento financeiro empresarial é um e o planejamento financeiro pessoal é outro. Então, sentar e analisar exatamente quais compras que eu estou fazendo nesse cartão de crédito. Qual categoria que é? Você falou da Natália Arcuri, né? Eu também comecei a introdução no mundo das finanças com ela. E eu sentava. Quando eu realmente decidi a quebrar aquele ciclo de gastar demais no cartão de crédito, às vezes entrar ali no rotativo. Falei, não, eu não quero mais esse ciclo na minha vida. Comecei a sentar a bunda na cadeira mesmo e falar, não, eu quero mudar. Porque tudo começa na nossa decisão, né, Rafa? Exato. E eu não tinha, mesmo fazendo engenharia, né? Eu sou formada em engenharia, mesmo trabalhando com números, isso também não era uma realidade. Nunca foi passado sobre gestão financeira pra gente. Muito boa com os números, mas para projetar, né? E não para cuidar dos meus números, do meu dinheiro. Então, sentei na época mesmo, até esses dias atrás, eu achei os meus planners, comprava aqueles planners e anotava tudo, colocando ali por categoria, porque assim, para onde o dinheiro está indo?
né? E quando você passa a anotar ali, e quem usa cartão de crédito tem duas vertentes. Uma que é mais fácil você mapear os seus gastos, e outra, se a pessoa realmente não tem controle, é muito mais fácil se descontrolar ali, porque é muito fácil. Principalmente se você tem um limite ali, né, muito alto no cartão de crédito. Porque o cartão de crédito é só uma forma de pagamento, né? Não é uma extensão das entradas da empresa, do seu salário, né? Exato. Então, tem essas vertentes, realmente, sentar, analisar ali, nossa, eu estou gastando tantos reais com a categoria de alimentação, eu estou gastando tanto com lazer. E lazer e alimentação, eu digo que são coisas diferentes, porque alimentação é o que você precisa, são os gastos essenciais que você tem que ter ali na sua casa, supermercado, feira, né? Essas Uhum. questões. O lazer, se as coisas apertam ali, você consegue cortar, né? Mas é importante ter também, porque senão você não vê, como que eu posso dizer? Você não vê motivação em estar fazendo dinheiro e também não estar usufruindo aquele dinheiro. Então, começar, senta, analisa ali quanto que eu estou gastando com cada categoria, está dentro do meu limite de categoria, o que, que eu posso ajustar aqui? Nossa, às vezes, que nem você falou, né? Às vezes a gente gasta tanto com coisas supérfluas que às vezes a gente não forma uma reserva financeira e às vezes aqueles gastos não são tão importantes assim, né? E a mesma coisa para a empresa. Senta, projeta, analisa todos os custos, né? Os custos fixos, os custos variáveis, porque, como você falou, às vezes a empreendedora fica tão preocupada em vender e às vezes não faz essa gestão. Mas se ela sabe os números dela, o quanto a empresa dela custa, se a precificação dela está correta, às vezes ela nem precisa trabalhar tanto para vender, né? Porque ela Exatamente. tem o financeiro todo redondinho ali. Ela sabe de fato o quanto está entrando, o quanto está saindo, qual é o custo dela, porque, digamos assim, tem produtos ou serviços que o custo ali você vai ficar ali no zero a zero. Ele vai pagar os custos da tua empresa. Tem produtos ou serviços também que geralmente vai te trazer um lucro maior. Às vezes tem produtos que vai ficar ali só no zero a zero para você pagar os custos dali. Eu falo é o custo zero, né? Que você não Uhum. ganha e nem perde dinheiro ali. E tem produtos que de fato aqueles realmente vão trazer um lucro maior para a empresa. Então, quando você está por dentro dos números, quando você faz essa gestão de forma eficiente, você não precisa se preocupar tanto, porque daí você tem as projeções. Nossa, eu tenho essa meta, o que, que eu preciso fazer dentro do meu mês para atingir esse faturamento, para atingir essa meta? E isso que você falou, Ana, é muito interessante, que isso eu falo para as minhas mentoradas também. Porque a gente trabalha aqui, né? O meu foco maior com as minhas mentoradas é o marketing e as vendas. Então, eu sempre procuro trazer algo, a gente passa por essa abordagem financeira, mas eu sempre gosto de trazer mais conteúdo nessa área, com experts para falar mais sobre isso. Mas uma das coisas que eu sempre falo para elas é: foca em saber a tua precificação e o quanto cada produto te traz de margem de lucro. Por quê? Porque eu quero bater uma meta. Eu vou ficar batendo cabeça em vender um produto que está aí nesse custo zero, que ele não me dá retorno. Não, eu vou focar em fazer meu marketing, trazer nos meus stories, no meu Instagram, todo dia, aquele produto que eu tenho um valor mais agregado, que a minha margem de lucro é melhor. Porque daí eu vendo mais dele e eu tenho mais sobra de dinheiro, né? Eu consigo ver mais lucratividade. Claro, existem produtos que a gente tem que ter no nosso mix e que é esse que a gente não ganha muita coisa. Mas você vai focar a tua propaganda em vender esse? Não. Não, Então, por isso que eu falo que é tão importante a gente ter esse olhar para os números também, até na hora de fazer o seu marketing, até na hora de fazer a sua venda. Porque aí isso. você consegue casar todas essas informações. E ó, a Marlene está aqui falando para a gente, até faço bastante dinheiro, mas nem sei para onde vai.
Então, é porque, talvez porque não está tendo esse cuidado, né, Ana, de anotar, de ver de fato que tem dinheiro na conta, que estou fazendo dinheiro, mas eu quero destinar o meu dinheiro para onde? Porque fazer, Sim, custa fazer e custa a gente não ter ele depois, ficar só trabalhando e não ver a cor do dinheiro. Então, exatamente. dentro de um planejamento mensal, Ana, o que, que eu devo levar em consideração? Já vi você falando aí de algumas, de setorizar, o que, que eu levo em consideração? Ah, hoje eu vou terminar de assistir essa live, vou sair daqui empolgada e com coragem, decidida a olhar para os meus números. Quero sentar e fazer meu planejamento mensal. Eu começo por onde? Começa visualizando ou pegando registros dos últimos 3 meses. Você faz um raio-x financeiro mesmo para você ter noção. Qual é o custo da minha empresa? Né? Ou quem trabalha às vezes com serviços, né? Tem custo também, né? Porque às vezes as pessoas pensam que nós trabalhamos com mentorias, né, Rafa, também, não tem custo nenhum. É a plataforma, o ambiente que a gente tá, não é porque muitas vezes o nosso escritório é em casa que não tem um custo. Então, colocar o custo, quais são os custos? Aluguel, produtos, embalagens, uma assinatura, internet, coloca ali para saber tudo o que você gasta para fazer aquele produto, né? No caso de quem vende produto, e para vender os seus serviços. Começa a mapear esses custos. Na pessoa física, começa a mapear quanto que eu gasto por mês, né? Com transporte, alimentação, lazer, escola dos filhos, tudo, vestuário, categoriza mesmo, sabe? Às vezes pode falar, nossa, mas é tanta coisa, mas a gente precisa incluir, por exemplo, tem gastos que são previstos, né? Que todo ano e todo mês você tem, por exemplo, final do ano tá chegando, falta um pouquinho, mas logo já vem IPVA, rematrícula, escola das crianças, para quem tem crianças, uniforme, material escolar, e tudo isso também precisa estar dentro do planejamento financeiro. Então começa fazendo um raio-x financeiro, porque geralmente quem não tem esses números não sabe quanto gasta por mês, né? Quem não faz essa gestão, acho que é tanto. E quando a gente senta, é um número bem maior. Porque a nossa cabeça, claro, a gente foi feito para pensar, mas a gente não guarda números. Às vezes a gente não lembra nem o que fez ontem, né, Rafa? Então é importante mapear, projetar todos os custos da empresa no período desse mês. E também registrar, começar a registrar. Poxa, eu gastei ali para produzir tal. Não sei. Digamos que eu sou uma pessoa que faço bolos, no caso, confeitaria. Gastei ali tanto de material para produzir aquele lote, por exemplo, de bolos. Gastei com a embalagem, com o frete. Tudo isso tem que estar incluso, né, na tua gestão financeira. Porque se você não sabe quanto você está gastando, você não vai saber também quanto precificar. Às vezes a tua precificação não está correta e às vezes o teu lucro, por isso que você não está tendo lucro, né? E uma coisa que eu percebo com as minhas mentoradas, Ana, principalmente quem trabalha com produtos, é que Uhum. elas precificam, elas consideram esses pontos. Os insumos, a embalagem, e às vezes coloca ali a luz e tal, e acha que é só isso na hora de fazer a precificação. Eu falo, mulher, e a tua mão de obra? E o teu prolabore? Né? Então eu falo assim, por isso que é importante a gente registrar e trazer esses números para a consciência. Porque realmente a gente fala, eu acho que eu gastei, eu acho que não sei o que. Outro dia eu fiz uma sessão diagnóstica com uma empresária, uma empreendedora, e eu falei para ela, qual que é seu faturamento mensal? Ela falou, eu vou ter que pegar ali o extrato para dar uma olhada. Ela não tinha nem esse número na cabeça dela. Então, antes da gente pensar em traçar metas,
em vender mais, em prospectar mais clientes e tudo mais, é importante sentar um dia, tirar um dia para fazer esse planejamento, seja ele da empresa, seja ele da pessoa física, seja dos dois, mas olhar, porque se a gente não olha para os números, a gente realmente não sabe. Tá igual ali, acho que foi a Marlene que está aqui com a gente e falou que trabalha, trabalha e não vê a cor do dinheiro. E olha só, aqui também tem um cantinho do árabe falando que também, ó, que é igual, que também fica nessa, que acaba, né, não olhando tanto para isso. Então, eu vou fazer decidi, sentei, vou fazer meu planejamento financeiro, categorizei aquilo que eu tenho que anotar, e aí eu vou encarar esses números. Quando eu encaro esses números, Ana, existem, se eu vejo que a conta não está fechando, aí é a hora de eu tirar aquilo que, igual você falou, aquilo que talvez seja mais supérfluo. E eu só vou saber onde eu estou gastando, né, esse supérfluo se eu de fato tiver essas anotações, né? Exatamente. E antes de anotar também, as pessoas têm que entender que faturamento, principalmente quem vende em maquininha de cartão, nem sempre o que você vendeu é o que você vai receber naquele mês. Então, às vezes você vai receber daqui 30 dias, ou às vezes faz antecipação, paga uma taxa maior. Então, por isso que é tão importante a gente, né, fazer essas anotações. Poxa, eu vendi aqui. Qual foi a forma de venda? Foi na maquininha? Quando que eu vou receber? Daqui 14 dias? Daqui 30 dias? Porque se eu vendo hoje, às vezes eu não recebo esse mês, eu vou receber daqui 30 dias. Né? Às vezes faz uma venda, hoje a gente está dia 7, né? Vendo Uhum. hoje, vou receber daqui 30 dias. Então, ele vai entrar esse valor no caixa de setembro, não é de agosto. Eu faturei em agosto, que o faturamento é a venda, né? Mas eu só vou receber em setembro. Então, a gente precisa fazer essa gestão para, de fato, a gente montar um fluxo de caixa que comporte esses lucros, que não fazem a nossa empresa sangrar ali durante o mês. Poxa, eu vendi menos esse mês, mas estou para receber no mês que vem. Tá tranquilo, eu tenho um fluxo de caixa que me permite trabalhar ali com tranquilidade esse mês ainda, né? Uhum. Uma reserva financeira. E é interessante isso que você abordou, Ana, que principalmente depois que, né, eu entrei para as mentorias, principalmente, eu comecei a fazer isso. Uma planilha de faturamento e a outra planilha de recebimento. Porque Sim, às vezes a gente fecha uma venda hoje, mas igual você falou, eu vou receber ela parcelada, ela foi paga no cartão, eu vou receber daqui 30 dias, para justamente ter essa visão, porque também tem isso. Muitas vezes a gente se encanta com o faturamento, mas não para olhar qual vai ser o recebimento. Como que eu vou receber, né, esse valor? Como que eu vou fazer o meu fluxo de caixa acontecer? Então, acho que a gente já colocou bastante pontos aqui, Ana, mas para ser assim bem certeira e deixar as pessoas que estão aqui conosco ainda mais tentadas a sentar mesmo de fato e começar a olhar para os seus números, quais são os benefícios, você que trabalha com isso, ainda mais trabalhando, né, igual você falou, como mentora de endividados, que ajuda essas pessoas a saírem das dívidas. Quais são os benefícios de sentar, fazer o planejamento e olhar para esses números? O que você consegue pontuar para nós como benefício? Que é para a pessoa realmente falar, nossa, olha, tem benefícios em fazer isso daí. eu diria que, para mim, Ana, a primeira coisa é ter liberdade de escolha, de você escolher o que vai fazer com o seu dinheiro, né? Você não ficar dependendo de receber, eu preciso receber isso para pagar tal conta, né? Um dos benefícios é você ter realmente liberdade de escolha. Eu falo escolher, tanto pessoa física, né, como pessoa jurídica, escolher em qual investimento você vai investir, que tipo de viagem você vai fazer nas suas férias com a sua família, né? Porque não ficar ali.
dependendo de uma previsão de algo que vai entrar, ou muitas vezes o que acontece muito, Rafa, é pegar um empréstimo, né, para cobrir os custos da empresa ou cobrir os custos da pessoa física, ou estourar ali o cartão, entrar no rotativo e pagar um juro muito maior. Então, é ter essa liberdade de escolha, de saber o que vai fazer com o dinheiro, ter uma tranquilidade realmente financeira, porque como é que você vai trabalhar sem saber como você vai pagar seus boletos no final do mês? Sem pagar as contas. Aí você entra naquela energia de precisar, eu preciso vender. E quem Perdão, precisa não tem, exato. E isso né? é muito interessante, Ana, que é bem isso que a gente fala, vê, na verdade, né? A realidade. Eu preciso vender. E daí, em contrapartida, bom dia, Bom pessoal! dia! E daí, em contrapartida, o que que eu percebo? Tá, às vezes a empreendedora, ela não tem uma meta, ela não não sabe quanto ela está faturando, porque já teve uma vez, inclusive, quando a gente ainda morava em Cascavel, nós fizemos uma feira em parceria, e eu e o Greg, a gente sempre foi a pessoa que, tipo, embora a gente tenha começado sem muito conhecimento na área, a gente foi buscando. Então, o cuidado que a gente tinha era assim, chegou meio da tarde, quanto a gente vendeu? Ah, entrou tanto, ah, não entrou nada. Nossa, então vamos acelerar, vamos ver o que que a gente pode fazer. Ah, vamos postar mais. Ah, vamos mandar mensagem no WhatsApp. Ah, vamos alimentar o grupo. Vamos fazer alguma coisa. E eu lembro que nessa feira, o Greg, inclusive, perguntou, tipo, ah, quanto que a gente vendeu já? Tipo, meio da tarde, né? Não, não pode olhar, senão dá azar. Depois, no final do dia, a gente olha. Aí ele disse que olhou e falou assim, mas como assim não pode olhar? Como que a gente vai saber se no final do dia a gente chegou no nosso objetivo? Não, quero saber agora. E, tipo, foi uma quebra de crença com essas pessoas que a gente estava ali, de que, gente, você não pode jogar na sorte, de tipo, ah, no final do dia eu olho, porque também o controle também tem que estar acontecendo durante o dia, principalmente para quem tem uma loja física, para quem vende produto, porque senão como que você vai saber? E aí eu pego muito no pé das minhas mentoradas isso. Tá, você fez a meta, sabe que tem que vender, sei lá, R$ 300 por dia. Chega no meio do dia, quanto você já vendeu? Ah, não sei. Daí você não sabe se você ainda. Vou deixar para ver. Tinha um mentorado meu que ele sempre falava: ah, não, no final do mês eu olho e falo: final do mês Não. acabou, não tem mais como você correr atrás. Então, eu gosto, eu sempre fui contra planilha, nunca gostei de planilha, Ana, vou ser bem sincera. Mas depois que a gente teve uma planilha de fluxo de caixa bem simplificada, que ela já ia somando as nossas vendas, ia ali somando aquilo que a gente gastou e dando um resultado ali só de entrada e saída no final, eu comecei a gostar de anotar toda hora. Então, fazia venda e ali e anotava. Opa, já vi quanto que eu vendi esse mês. Porque senão você acaba só igual a nossa a Marlene falou que trabalha, trabalha, trabalha e não vê a cor do dinheiro. Sim. Aí o que acontece? A gente não tem ciência nem de quanto a gente precisa vender por dia, nem de quanto está vendendo. Espera o final do mês chegar para olhar para todo mundo e falar: nossa, esse mês foi tão fraco, foi ruim. Nossa, ó, não vendi nada. Tá, mas você deixou o final do mês para ver que você precisava vender? Então, eu falo que olhar para os números, além de trazer para a nossa consciência, trazer ciência, eu gostei muito desse benefício que você citou, essa liberdade de escolha, sabe? E eu vejo muitas empreendedoras que elas começam a empreender justamente para ter mais essa liberdade. Só que daí o que acontece? Vai ficando presa dentro do seu trabalho, só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Muitas desistem, muitas acham que não é legal, que achou que era uma coisa, vou voltar para a CLT, porque daí eu sei quanto eu vou ganhar. E se parasse um pouquinho e olhasse, fizesse um planejamento, olhasse quanto está vendendo por dia, buscasse ter uma meta, não ia ter
essa visão, esse desistir, esse achar que não funciona. Porque muitas vezes o que não funciona é o que você está fazendo hoje, da forma como você está fazendo hoje. Então, olhar para os números, eu falo que já me salvou muitas vezes. Eu ainda preciso melhorar muito nessa questão do planejamento. Achei muito legal você pontuar aquele dia nos seus stories, de o mês está começando, vamos olhar para o nosso mês, vamos fazer esse planejamento. E gostei muito da abordagem, Ana, que você trouxe aqui para a gente, porque vai além dos números. A gente precisa mesmo, muitas vezes, se libertar de algumas crenças, de sentar, tirar um tempo para isso, encarar a realidade dos fatos e encarei, estou perdida, não sei o que fazer, buscar por ajuda. Sim, porque muitas vezes é o feijão com arroz bem feito. É você sentar, olhar, projetar, analisar, como você falou, não deixar no final do mês. Analisa as métricas ali semana por semana, né? Tanto da empresa quanto da pessoa física, porque ali você já, poxa, essa semana, digamos, na pessoa física, gastei mais do que eu devia. Poxa, eu vou dar uma seguradinha nas outras semanas. O que que eu posso fazer? Que estratégia eu vou adotar para melhorar as outras semanas, né? O que que eu posso fazer? Mesma coisa na empresa. Poxa, não faturei tanto. Qual a estratégia de marketing? O que que eu preciso investir mais energia para me gerar esse retorno e eu recuperar essa semana, né? Exatamente. Então é muito importante a gente projetar, sentar, analisar semana a semana, né? Ou dia a dia também, né? Para ver o que que eu posso fazer, o que que eu posso melhorar. E no final do mês também fazer o fechamento. Como que foram as minhas vendas? Não só no final do mês, né? Fazer isso a cada semana, mas no final do mês sentar, fazer aquele fechamento do mês. Quanto que entrou, quanto que saiu, o que que eu fiz aqui que deu certo nesse mês, o que que eu fiz que não deu muito certo, o que que eu posso melhorar para o próximo mês, né? Tanto na empresa quanto na pessoa física. E ter metas empresarial e pessoal é fundamental, porque se a gente não tem metas, para que eu estou fazendo isso? A pessoa não vê sentido. E muitas vezes pode ir desmotivando, ir largando, e muitas vezes é aí que desiste, né? Desiste de olhar para os números, existe de ter um negócio realmente próspero. E o que você falou, né, Rafa, eu acredito muito que está tudo muito ligado, dinheiro, tudo na nossa vida, as nossas crenças e a nossa mentalidade. Então, é uma mudança de chave, uma virada de chave que a gente tem para ter uma mentalidade de alguém que realmente, nossa, eu vou olhar para isso, eu quero olhar para isso. Porque as pessoas que a gente vê que são mais bem-sucedidas, elas sentam, elas analisam, elas cuidam do dinheiro, reinvestem esse dinheiro para que ele se multiplique, né? A Exato. gente às vezes quer muito dinheiro, muito, muito. Ah, eu quero, preciso de dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. Mas como você quer bastante dinheiro se você não está cuidando do que você tem hoje, né? Então, é muito importante a gente olhar para o que a gente já tem, melhorar isso, para que assim a energia vá desbloqueando, a energia vá fluindo e seja uma venda leve, seja um trabalho leve que te traga a alegria, né? Exatamente, porque senão a gente fica só nesse trabalho pesado, acaba não vendo futuro, não vendo vantagem, não vendo benefícios. E é interessante que muitas pessoas, às vezes, até fazem com menos, mais do que quem tem muito. Porque aqui a gente não é só a questão do volume de dinheiro que cada um faz. É a questão do gerir mesmo. Porque se eu consigo pegar aquilo que eu estou tirando, eu ainda não estou com a minha alcançando o faturamento que eu gostaria. Mas da forma como eu estou aqui, eu estou reinvestindo, eu estou colocando um pouquinho ali, eu estou olhando para os meus números, e aos poucos isso vai crescendo também, né? É igual o nosso mentor fala, montinho, montinho, montão, né? Então é trazer
para a realidade sua hoje. Não é esperar, vou esperar eu conseguir ter um faturamento de X. Vou esperar o fulano me pagar e eu sair da dívida. Vou esperar. Não, é hoje, é agora, né, Ana? Até você, como mentora de endividados, pode até dar uma palhinha disso para a gente. Quando eu quero, principalmente se eu tenho dívidas e eu quero sair delas, não tem por onde correr, é olhar para os números. Sim. É encarar a realidade, né? O porquê que foi feito aquela dívida, né? Justamente aí que eu falo que entram, né, as nossas crenças, porque muito do que a gente vem replicando. Gente, para vocês entenderem como é a vida financeira de vocês, eu não sei se eu posso sugerir aqui um exercício. Pode, com certeza. Comecem a escrever desde do seu nascimento, todas as histórias que vocês ouviam, o que vocês lembram da infância, que vocês viam, ouviam, presenciavam dos seus pais, das pessoas. Vocês colocam tudo no papel e depois leem. Vocês vão perceber que muitas atitudes financeiras na vida adulta é praticamente uma réplica das atitudes dos pais, da família. Em formato diferente, né? Mas quando eu comecei a fazer isso, eu entendi muita coisa. Me trouxe muita consciência, né, das atitudes que eu tinha na vida financeira, enfim, porque eu resolvi trabalhar com endividados porque eu já fui essa pessoa que pagou muitos juros ao banco, que não sabia como sair daquelas dívidas, né? Já passei por essa situação de ansiedade. Então, hoje eu realmente vejo no meu propósito ajudar as pessoas. Não estou falando que não é pagar a dívida. É pagar sim, honrar teu compromisso, mas de forma justa. Sem precisar se desesperar ou se enrolar mais em mais empréstimos, em mais cartões, né? Mas realmente, de fato, olhar para os números. Por que que você, na sua trajetória, fez às vezes alguma dívida ou não faz a gestão correta do negócio, né? Então, eu deixo esse exercício para realmente escrever a sua história financeira. Desde quando você era pequenininho lá, às vezes até na barriga da mãe, o que que a sua mãe pensava, o que que ela sentia na época que estava grávida, né? Será que ela sentia uma insegurança financeira ou alguma coisa? Isso a gente traz também, né? É passado pra gente, a gente traz e replica na nossa vida adulta também. É importante olhar para o todo, né? Não é só para a situação agora e entender, porque se a gente consegue entender o porquê eu comprei, o porquê eu entrei nessa dívida, é mais fácil de eu não fazer isso de novo, né, Ana? Com E certeza. esse exercício de olhar para trás, olhar para essa história financeira é muito interessante. Sempre que entra nesse assunto, eu me lembro também de alguns pontos de história familiar mesmo, e é quase que automático a gente replicar algumas situações, né? E às vezes não falar sobre o dinheiro e tudo mais. E aqui, aos poucos, eu tenho tentado trazer isso, até aqui dentro desse perfil no Instagram, de que a gente tem que falar de dinheiro, de que uma empresa, para que ela sobreviva, para que ela cresça, ela precisa ter lucro. E aqui a gente não está falando em lucro, de passar por cima de ninguém, de ter um lucro, uma lucratividade justa, onde todo mundo, quem tem equipe, vai remunerar bem seus colaboradores. Mas para que tudo isso aconteça, a gente primeiro tem que olhar para nós, como CPF, como pessoa, para ver como que a gente lida com todas essas situações, para depois sentar, encarar os números, fazer um planejamento básico e entender para que lado vai. E se ficar difícil, pedir ajuda, porque é para isso que a Ana está aqui, mentora, é para isso que eu estou aqui,
com as minhas empreendedoras, porque muitas vezes a gente foca muito na venda e no marketing, mas não sabe o que fazer com o dinheiro que entra. Então é importante ter essa visão também. E foi para isso que eu convidei hoje a Ana para estar aqui dividindo a tela nesse café com mentoria de hoje, que hoje aqui foi na água, porque estamos em semana de detox sem café. Mas, Ana, eu quero agradecer muito as suas colocações, essa forma leve de conduzir, de trazer esse assunto, que para muitas pessoas é um assunto pesado, um assunto difícil, um assunto que não quer ser encarado. Então, eu vou pedir para que você traga uma mensagem, algo que você tenha de fato percebido que os números fez ao seu favor, para a sua vida, igual você falou, já foi uma pessoa que, que esteve endividada e que conseguiu sair das dívidas, olhando, planejando. Então, deixe sua mensagem final aqui para quem está nos assistindo, para quem vai assistir a gravação depois, contando um pouquinho mais e incentivando essas pessoas, encorajando-as a tomar essa decisão, porque igual a gente falou desde o início, é uma tomada de decisão. Sim, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você hoje. E se tem uma mensagem que eu quero deixar para quem está nos assistindo, é que pode ser leve falar sobre dinheiro, né? Às vezes é um tabu muito grande, né? Que a sociedade impõe, que colocam na nossa cabeça. E você não está sozinho. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de abrir o seu financeiro, né? E por questão do ego mesmo, porque é desconfortável às vezes você falar para alguém que não está faturando tanto, né? Mas a gente não pode se comparar, porque a jornada do outro não é a nossa jornada. Então, separe ali um momento gostoso, faça um jantar, ou, né, se chame o esposo, a esposa, para sentar e olhar para isso de uma forma leve. Não se cobre tanto, porque não é no primeiro mês, às vezes, que você vai conseguir mudar, né, toda uma vida financeira, né? Você vem há anos, né, em certas atitudes, né, com o seu dinheiro. Então, tenha consistência, sente, olhe, projete, analise ali semana a semana, no final do mês, olhe o que pode melhorar, porque eu, como prova, né, da minha persona transformada, a gente só tem benefícios. Eu saí de endividada, comecei a investir, então hoje já tenho uma reserva bem gordinha. Então é muito bom você trabalhar e ter a tranquilidade que você realmente não precisa daquilo. Você faz, né? Você trabalha para que você tenha uma prosperidade financeira, mas com a sua gestão tá tudo ok, tá tudo certinho, os números fecham, como a Natália mesmo fala, os números não mentem, né? Então, sente, analise, projete, melhore, faça a gestão financeira da sua empresa, porque como você falou, Rafa, às vezes a pessoa tem um faturamento lá de 100 mil reais, mas tem um lucro de 20 mil. E às vezes uma pessoa que tem um faturamento às vezes menor, às vezes pode ter um lucro maior, mas porque olha para essa gestão, olha para esses números e trabalha de forma inteligente eles, né? Então, Exatamente. não tenham medo de olhar para os números, né? Tomem essa decisão, porque só traz benefícios, né? A curto, médio e longo prazo, principalmente a longo prazo, né, Rafa? Muitas vezes a gente quer recuperar e resolver tudo em um dia, em uma semana, e não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a gente vê a nossa empresa, né? Quem dera se ela crescesse exponencialmente, assim, de um dia para o outro. É um trabalho, e muitas vezes é aquele trabalho de formiguinha, de todo dia estar ali, de fazer, de olhar, até que tudo se restabeleça, entre nos eixos, e aí, de fato, você possa ter mais liberdade, mais conforto, mas sem esquecer
que é preciso olhar para os números, igual você falou, os números não mentem, não mentem, e eles ajudam a gente a fazer tomadas de decisão mais assertivas. E com certeza ter uma qualidade de vida melhor, acessar outras pessoas, outros cursos, estar em mentorias, enfim, a gente precisa. Uma coisa é fato de que a gente precisa do dinheiro para fazer, né, muitas coisas que a gente deseja, até para o nosso dia a dia, para manter a nossa casa, a nossa empresa e tudo mais. Mas a gente precisa ter um carinho também por ele, por essa energia de que é o dinheiro, ter um olhar especial para ele, porque quando a gente também olha para ele com mais carinho, ele também fica mais feliz, né, Ana? Ele também vem a gente até nós de uma forma mais leve, mais tranquila. Não precisa ser pesado. A gente cresce muitas vezes ouvindo que precisa trabalhar pesado, que não sei o quê, e tudo isso. E a vida é assim, a gente trabalha e trabalha e não vê a cor do dinheiro mesmo, porque, enfim, o governo pega, imposto não sei o quê, nananana. Tanta coisa, tanta crença que se a gente não fizer uma limpa na nossa cabeça, sentar, encarar e olhar para a gente, igual você falou, esquecer a comparação. A gente não sabe o que está passando lá do outro lado. Gente, rede social, a gente vê fragmentos, a gente não sabe de fato o que é. Então, é olhar. E ó, a Andressa está aqui dizendo, ó, quando faturava menos, tinha uma reserva maior. Me assustei comparando com o ano passado, o quanto gastei sem precisar e o pior, sem guardar. Então, é Exatamente. trazer para a consciência, é anotar, olhar, fazer de forma consciente. Eu acho que Exato. essa é a melhor palavra, né, Ana? Sim, e não anotar por anotar, porque só anotar não vai resolver a situação, é realmente olhar o que que eu posso melhorar e sempre melhorando, né? Se a gente Exato. melhora 1% ali por dia, né, no final a gente tem uma melhora, é que a gente sempre quer resultados muito imediatos, né, Rafa? E nem sempre as coisas são assim, né? E a gente muitas vezes não gosta do processo. Mas se a gente não fizer as pazes com o processo, e isso vale para tudo na nossa vida, fica mais desafiador chegar nos objetivos que a gente deseja. Então, todo mundo em algum momento começou, todo mundo em algum momento teve suas dívidas, todo mundo em algum momento estava com tudo bagunçado, mas sentou e parou para olhar. Então, é começar, é tomar essa decisão, igual a gente falou desde o início da live. E eu espero que hoje quem esteja aqui com a gente, Ana, tome essa decisão de olhar com mais carinho, com mais atenção e com mais consciência, porque igual você falou, não adianta só anotar por anotar, não adianta fazer só para dizer, ouvi lá na live que tem que fazer, vou fazer. Não, é trazer para a consciência e enxergar o porquê você está fazendo isso. E qual o Colocar objetivo seu em fazer tudo isso, né? Sim, e colocar um horário mesmo na agenda. Você provavelmente deve ter o horário, vou atender ao cliente, vou fazer isso, colocar, olhar para o financeiro, separar um momento. E não é porque o mês já começou que não dá tempo ainda, gente. Estamos no dia 7 apenas. Já a gente já consegue sim fazer do dia 7 até o dia 31, né? Então, separe um tempinho ali na agenda, um tempinho toda semana. Olhe para a sua empresa, olhe para a sua pessoa, para a gestão ali da sua casa, né? Porque eu costumo falar que a nossa casa é a nossa primeira empresa, né, Rafa? Verdade. Porque a gente precisa administrar tudo ali. Então, olhe para a sua empresa, para a sua casa, planeje esse tempo, separa ali meia horinha, porque assim, no início as pessoas acham, eu vou perder horas e horas. Mas depois que você adquire esse hábito, sabe para onde você está olhando, fica muito mais fácil, muito mais rápido, né? Então você já bate o olho, já sabe o que precisa fazer, já sabe o que precisa ajustar
e o que vai melhorar, que vai replicar ou não para o próximo mês. Exatamente. Então, é início do mês, semana a semana e final do mês, fazer o fechamento do mês e a projeção para o próximo mês. E qualquer dúvida que bater, pode mandar direct, né, Ana? Sim. Pode pedir um help, porque no começo é muito difícil fazer sozinho também. E, gente, para tudo nessa vida, tá tudo bem pedir ajuda. A gente não é a rainha da goiaba, como dizia minha avó, que sabe tudo. É necessário. Muitas vezes a gente senta, quer fazer sozinho, perde um tempo danado e poderia ter alguém do seu lado para ajudar a fazer de forma mais leve, mais simples e mais rápida, para tirar um pouco desse peso. E nós, como mentoras, temos essa missão de facilitar a vida. Eu, no meu caso, atendendo as minhas empreendedoras, minhas mulheres empreendedoras com foco nas vendas e no marketing, e a Ana com esse foco financeiro, principalmente em tirar pessoas da dívida, né, Ana? De trazer esse planejamento de uma forma mais assertiva, de forma certeira, né? Para que a gente precisa, gente. Ajuda é uma coisa que a gente sempre vai precisar em algum momento. Tá tudo bem, igual a Ana falou, não tem que ter vergonha de chegar e falar, olha, estou faturando isso, mas não estou conseguindo chegar lá. É quando a gente se coloca na posição de aprendiz, que a gente abre a oportunidade de outras pessoas também nos trazerem conhecimento, opções de como fazer, é que a gente começa de fato a crescer. Então, Ana, muito obrigada por estar aqui hoje, nessa manhã, trazendo seu conhecimento, trazendo essa visão mais leve sobre os números. E só tenho a te agradecer, foi uma honra te receber. E espero que essa seja a primeira de muitas outras lives que a gente possa abordar assuntos como esse, assuntos tão necessários, que eu vejo essa dor dentro das minhas empreendedoras. Então, muito obrigada por esclarecer um pouquinho desse assunto para nós hoje. Eu Foi muito que bom. agradeço o convite. Eu que agradeço o convite e eu falo, né, que o resultado que a gente ainda não tem é pelo conhecimento que a gente ainda não possui, né, Rafa? Então, eu agradeço o convite, agradeço a todos que estiveram com a gente, que vão estar assistindo no gravado. Foi uma honra estar aqui e certamente a gente pode fazer, né, outras lives, às vezes com assuntos específicos para trazer aqui, né, para as mulheres do seu perfil, do meu também, É para muito bom começar a compartilhar. inserir esse assunto de forma mais leve. Exato. E para você que está aqui agora, vamos fazer o nosso momento do print, para você marcar, me marcar, marcar a Ana e depois deixar lá o seu feedback, se você gostou desse assunto, se você precisa que esmiúce um pouco mais de tudo isso. Então, vamos fazer um print aqui para você marcar a gente nessa live. E muito obrigada, Ana. Obrigada a você que está aqui conosco, que assistiu do início ao fim. A você que veio e assistiu a gravação. Sempre uma honra compartilhar conhecimento e tomar esse café de quarta-feira com vocês. Ana, obrigada por essa participação Obrigada. especial e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.